começar a nossa mensagem, eu tenho alguns personagens. São vilões, tá, dos jogos, são jogos muito conhecidos. E eu quero saber se você conhece esses personagens. Pega aí já a sua coisa para anotar, enquanto você responde. O primeiro personagem, fale para a pessoa do seu lado se você conhece. O nome dele é Bowser. Alguns conhecem como Copas. De qual jogo ele é vilão? Mario, né? Alguém não sabia? O Bowser, ele é o vilão do Mario. Agora eu vou dificultar as coisas. O nome desse vilão ele é conhecido como Dr. Eggman. Alguém conhece? Caramba, esse pessoal gosta de jogo. A Fabiana ainda falou que o pessoal nem ia gostar. Agora esse aqui nem eu sabia. Esse aqui é difícil. O nome dele, você vai dizer de qual jogo ele é vilão. Ganondorf. Zelda. Caramba, vocês são fera. Eu espero que vocês tenham passado na faculdade. Tomara que você não passou toda a sua adolescência jogando, que nem eu. Tá. Eu quero falar com vocês essa noite. Eu comecei com vilões, porque eu quero falar com você essa noite sobre a essência do mal. Aquilo que está no coração do mal. Nós conhecemos as obras da carne, né? Imoralidade, ira, cobiça, mentira. Mas eu quero falar para você que tudo isso, eles são frutos. A maldade, a pornografia, a imoralidade, tudo isso são frutos de uma raiz. O mal, o meu mal, o seu mal, o mal que existe em todo o universo, ele tem apenas uma raiz. Existem árvores que não têm frutos, sim ou não? Sim. Mas existe árvore que não tem raiz? Não, toda árvore tem uma raiz. E eu quero falar com você sobre a raiz, aquilo que está no âmago do meu mal e do seu mal. Mas para você entender melhor, eu quero falar primeiro sobre o beijo. Beijar é bom, não é? Quem já beijou na boca, levanta a mão. Olha, não tem tímido aqui, devia ser a Igreja Batista dos Beijoqueiros. Ninguém tem vergonha. Mas o beijo, ele é a essência do amor, sim ou não? Não, quando você gosta de uma pessoa, você beija. Eu tenho a história do meu primeiro beijo. Quando eu estudava na escola lá no Ceará, chamado Dáulia Bringel. E tinha uma menina que se chamava Vivian. A Vivian tinha uns dentes muito acabadinhos. E a Vivian gostava de mim, só que eu não dava moral para a Vivian. Afinal, eu tinha 10 anos, muito forte, como sou hoje, é brincadeira. Só que aí, quando eu tinha 13 anos, eu fui no Shopping Guatemi, em Fortaleza, eu andando lá, e aí eu vi a Vivian. Agora a Vivian tinha botado aparelho, zeradinho os dentes. E aí chegaram para mim, e Mateus, a Vivian quer te dar um beijo. Eu nunca tinha beijado na vida. Mas quando o adolescente não tem Deus, com 13 anos ele já falou que já beijou metade da cidade, né? Não, eu sou experiente, já beijei demais, nunca tinha beijado, morrendo de medo. E aí tá lá, vamos dar um beijo. Queria dizer para todo mundo que eu tinha perdido o bebê. Essa é a preocupação do adolescente sem Deus, é perder o bebê. E aí eu cheguei lá com a Vivian, e aí eu fui dar um beijo nela. E ruim quando você vai beijar pela primeira vez é que você não sabe se chega assim ou se já chega assim. Você fica naquela dúvida horrível. E aí eu fui beijar a Vivian, eu fui mais discreto. Eu queria começar devagar, eu fui assim. Só que deu uma coisa nessa menina, que ela me beijando, ela me mordia. Me mordia, e eu beijando ela. Quando acabou, eu falei, Vivian, foi um prazer. O Senhor te abençoe, foi muito bom esse beijo. Agora tenho que pegar o ônibus. Tchau, tchau, Vivian. Eu não gostava da Vivian, eu não amava a Vivian e nem gostei do beijo. Para você ver como eu posso beijar sem amar. Mas eu não vim falar hoje sobre beijo. Eu vim falar sobre a essência do mal. E por que o Mateus quer falar sobre a essência do mal? Tem 3 bons motivos. Anote aí 3 bons motivos para eu saber a essência, de onde vem o mal da minha vida. 3 bons motivos. O primeiro bom motivo, dá um tempinho para você anotar, já, vamos lá. O primeiro bom motivo, enquanto você não reconhecer e odiar a essência do mal, o mundo não verá a majestade e o poder de Deus agindo na sua vida. Enquanto você não souber de onde vem o mal,
as pessoas não vão poder ver o poder de Deus na sua vida. Deus, Ele quer te usar como uma carta. Mas se você não conhecer e não odiar a essência do mal, Deus não vai fazer isso. Primeiro bom motivo para você aprender sobre o mal. Para que o mundo veja a majestade do poder de Deus em você. É bonito, mas coloque só o poder de Deus. Para que o mundo veja o poder de Deus em você. Tá? Primeiro bom motivo. Para que o mundo veja o poder de Deus em você. Tá. Primeiro bom motivo para entender a essência do mal. Para que o mundo veja o poder de Deus em você. Segundo, para que você glorifique o sacrifício de Jesus. Anote aí, segundo bom motivo, para que eu glorifique o sacrifício de Jesus. Quando você não reconhece a essência do mal em seu próprio coração e no mundo, você minimiza aquilo que Jesus fez na cruz. Quando você não reconhece, quando você não sabe o que é o mal, porque é tão ruim o seu pecado, você minimiza o que Jesus fez na cruz, porque você não sabe. Quem que precisa de salvação? Quem que precisa de um Jesus? Você não reconhece. Por isso que é importante você reconhecer a essência do mal, para que você aumente o triunfo de Cristo. E o terceiro bom motivo é para que você tenha a glória da vida cristã. Anote aí, terceiro bom motivo, para que eu alcance a glória da vida cristã. Para que eu alcance a glória da vida cristã. E a glória da vida cristã é agradar a Deus. Ok, eu lhe dei 3 bons motivos para nós aprendermos um pouco sobre a essência do mal. Lhe dei 3 bons motivos. E nós vamos começar, abra sua Bíblia, em Jeremias 2. Todo mundo abrindo a Bíblia. Só abrindo parêntese, pessoal, essa Bíblia aqui, os cristãos, eles vivem acreditando em uma eternidade. Se você não conhece aquilo que te diz que você vai ter uma eternidade, você não é um bom cristão, você precisa conhecer essa Bíblia. Abra aí Jeremias 2, a partir do versículo 10 até o 13. Quem abriu diz amém. Quem não abriu diz misericórdia. Beleza, abra aí rapidinho. Vamos ler. Jeremias 2, do 10 ao 13. Olha que interessante. Atravessem o mar até Chipre e vejam, mandem observadores a Quedar. Esses países eram países que não temiam ao Senhor. E vejam se alguma vez aconteceu algo assim. Alguma nação já trocou os seus deuses e eles nem sequer são deuses. Mas o meu povo, mas os jovens 2, trocou a sua glória por deuses inúteis. Espantem-se disso, ó céus, fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Você sabe o que é cisterna? Cisterna é uma arte milenar que você cava, onde não tem fonte, onde você não consegue obter água, você cava, para que quando chova, tá certo, né? Para que quando chova, encha de água e você possa dessa água beber. Você vê que na época de Abraão, de Isaac, tinha até briga, né? O pessoal brigava e matava um ou outro por causa de cisternas, de fontes. Então diz para todo o universo, olha só, lê aqui no versículo 12, lê na sua Bíblia. Deus diz para todo o universo, os céus, as galáxias, tudo que foi criado, ficar em choque, ficar abismado. E a razão para que o mundo todo, as estrelas, os planetas, as baratas, para que o mundo todo fique abismado, a razão é: o meu povo trocou a fonte de água viva. As pessoas trocaram a maravilha da glória de Deus, a fonte de todo prazer, satisfação, trocou o que Deus tudo pode nos satisfazer por coisas inúteis. Muitos trocaram a glória de Deus por uma namorada. Muitos trocaram o prazer, a água que Jesus poderia te dar, por um namorado, por um emprego melhor, por um pouco mais de dinheiro. Muitos trocaram a Deus por cisternas rachadas, cisternas que não podem reter água, cisternas que não retêm nenhuma água. E eu tenho algumas coisas para falar para vocês. Deus, Ele é a fonte de todo o prazer. Deus, Ele pode te satisfazer. Mas você cavou cisternas rachadas. A cisterna do dinheiro está quebrada.
A cisterna do sexo está quebrada, a cisterna da família está quebrada. Não importa como é preciosa a família, essa cisterna está quebrada. Ela não pode segurar a beleza, o prazer. A cisterna da religião desse prédio está quebrada. A religião, o trabalho, ele não pode te satisfazer. E nós insistimos em abandonar a água da vida e a água da alegria. Você lembra da mulher samaritana, ia lá pegar água, Jesus pediu um pouco d'água e falou, olha, se você soubesse quem que você está falando, você pediria água de mim e nunca mais deixaria de fluir dentro de você. Jesus falou, Ele é a fonte de toda água. Vá agora, Jeremias 2,13, continue aí. Se eu pudesse dividir a essência do mal em duas coisas, em uma moeda, a primeira essência do mal seria: a essência do mal é perder o sabor por Deus. Coloque aí, a essência do mal é perder o desejo por Deus. A essência do mal é você largar a Deus por qualquer outra coisa. Essa é a essência do mal. Logo, logo eu vou mostrar para você, vou ser bem prático. E no outro lado da moeda, a essência do mal é preferir qualquer outra coisa mais do que a Deus. A essência de todo o meu mal e de todo o seu mal é preferir outras coisas a não ser Deus. Você não está acreditando muito nisso, mas eu vou te mostrar. Vou te mostrar que a essência do mal é não amar a Deus acima de todas as coisas. Muitas das coisas que nós achamos que são essência do mal são simplesmente resultados. São seus frutos, eles não são essência. Você sabe qual é a essência? A essência do mal é falar, cara, Deus, tu tem água da vida, mas não é tão bom assim. Deus, tu é bom, mas não tanto assim. Eu tenho um namorado tão legal. Deus, sim, tu diz que pode me satisfazer, que tu quer ser meu amigo, mas eu preciso tanto de um sexo. Essa é a essência do mal. Ah, cara, não vou para acampamento, eu não estou com vontade. Você diz para Deus, Deus, estou nem aí para o que você quer falar, eu quero a minha vontade, eu quero, sei lá, um pouco mais de divertimento, Deus. Essa é a essência do mal, você deixar de ter prazer e vontade por Deus, por outras coisas, você troca Deus por outras coisas. Muito obrigado, Deus, mas eu não gosto de Ti. Eu já não me alegro mais tanto em Deus. Sabe o que eu vou fazer? Tenho uma ideia. Deus, Ele não é mais tão bom. Eu tenho uma ideia. Eu vou cavar uma cisterna que pode conter o que eu quero. Eu vou acessar esse site, que por lá tem coisas que Deus não me dá. Eu vou para a cama com esse rapaz da faculdade, porque ele tem um pênis. E esse cara pode me dar o que Deus não me dá. Eu vou me deixar de dedicar tanto assim na igreja. Porque, cara, não é tão divertido assim, eu preciso de um divertimento. E Deus não me dá um divertimento. Essa é a essência do mal. E sabe, eu não quero que seja só as minhas palavras. Eu não quero que eu fale para você, olha, a essência do mal é você abandonar a Deus. Tem um pecado na Bíblia que eu e você estamos inclusos, que nós estávamos lá e que lá nós podemos ver a essência do mal. Abra sua Bíblia em Gênesis 3. Você vai saber por que foi tão ruim Adão e Eva comerem um fruto. Porque muitas vezes eu li e falava, cara, eles só comeram um fruto. Eu já acessei sites pornográficos. Eu já vi outras coisas. Eles só comeram fruto. Abra aí, Gênesis 3, a partir do versículo 1. Gênesis 3, versículo 1. Satanás perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Qual foi a essência dessa tentação? Qual foi a essência do primeiro pecado?
Da tentação, não estou falando do mal, da tentação. Você sabe qual é a essência da tentação? É Satanás chegar para você e dizer que Deus está te tirando algo muito excitante. Satanás chega para você e fala, cara, tu é leso. Deus está te tirando um negócio tão gostoso. Cara, fumar essa maconha é tão gostoso. Cara, Deus está te enganando. Deixa de ser abestado. Certamente quando você comer, você não vai morrer. Você não vai morrer. Deixa de ser burro. Satanás chega para você e sempre diz isso. Leia Gênesis 3:6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar. Cara, era tão agradável aquela árvore. Era atraente aos olhos. Cara, que coisa linda. E além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu ao seu marido, que comeu também. Veja que Adão e Eva, eles olharam para aquela árvore e viram, cara, é muito bom. Essa árvore é muito boa. Parecia muito gostoso. Certamente a gente não vai morrer, Adão. Come logo. Deus está escondendo de nós algo tão bom. Não aconteceu nada comigo. Era atraente aos olhos. Sabe o que é atraente aos olhos? Aquela moça que é tão gostosa. Sabe o que é atraente aos olhos? Aquele rapaz que é tão carinhoso. Sabe o que é atraente aos olhos? O novo Honda Civic. Quem tem um novo Honda Civic aqui para me dar uma carona? Ninguém, infelizmente. O novo Honda Civic, ele é muito atraente aos olhos. E você dá, e você quer, e tudo é muito atraente. Cara, olha a bunda daquela mulher, como é atraente. Cara, uma mulher assim na igreja nunca vai me dar atenção. Uma mulher assim nunca vai me dar atenção. Como isso é atraente. E eu quero dizer que Satanás, ele ri da sua cara. Satanás ri todos os dias da sua cara. Porque você se pergunta, cara, isso aqui é pecado? Isso aqui é pecado? Não, assim, é só se eu penetrar que é pecado. Eu vou ser claro com você, se eu colocar meu pênis na vagina dela é pecado? Se eu pegar no peito dela é pecado? Se eu fazer uma tatuagem é pecado? Eu quero deixar claro para vocês que só de você ter desejado outra coisa ao invés de Deus, você já caiu nas mentiras de Satanás. Só de você desejar, Jesus foi claro, se você olhar para uma mulher e por ela sentir desejo, você já cometeu pecado no seu coração. E por que se eu não fui lá e não peguei na bunda dela? Porque no seu coração você disse para Deus, não, Deus, eu não te quero. E você falou sim para as outras coisas. Você falou sim para aquela mulher, e você pode estar rindo, pode não acreditar. Mas sabe você que está rindo? Alguém nasce pedófilo? Ninguém nasce pedófilo. São as imoralidades, mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco, que leva uma pessoa a ser pedófila. Ninguém nasce já predisposto para matar, mas a sua ira vai aumentando, aumentando, aumentando e mata. A razão? Deixou a Deus e buscou outras coisas. Tinha uma jovem, cara, era fantástica essa jovem, eu não era nem líder, ela está aqui hoje, e eu via nela que ela queria realmente a Deus, mas ela conheceu um rapaz, eram 3 irmãos, ela conheceu o rapaz, um desses irmãos, e falou, cara, esse cara é tão bacana, e aí os dois saíram da igreja. Para ela, isso não parece pecado. Mas para Deus, isso é pecado. Porque o pecado é você desejar outras coisas além de Deus. Isso é triste. E você cai na mentira de Satanás. Certamente não morreremos. Esse site pornográfico, esse dinheiro ganho desonesto, é mais desejável do que Deus, do que a fonte de águas vivas. Então, certamente não morreremos? Então Adão e Eva foram e comeram do fruto. Desejaram outras coisas ao invés de Deus. E assim como você, não é para todos que eu estou falando,
mas estou falando para você. Você que se acha muito santo. Vez após vez você come do fruto. E você sabe qual é a coisa horrível? A coisa aterrorizadora dessa passagem de Gênesis, que só quando eu descobri Jeremias 2 eu vi. Porque é tão horrível. Gênesis 3, quando Adão e Eva comem do fruto, é porque eles falaram: Deus, nós não te queremos. Eu quero mais aquilo que um fruto pode me dar, o conhecimento do bem e do mal. Eu quero mais esse fruto, Deus. Aqui na minha mão é tão atraente, eu quero mais esse fruto do que você. E você e eu, nós dizemos dia após dia: Deus, eu não te quero, eu quero mais isso do que tu pode me dar. Nós somos enganados dia após dia por Satanás. Certamente você não vai morrer. Eles desejaram mais um fruto do que Deus. Alguém poderia me dizer, tá, um minuto, Mateus. Desobedecer a Deus Todo-Poderoso não é pior, não é mais primordial do que perder o desejo por Deus? Eu falo que não. Não é. Não é o fundamental. Só para você entender o que é fundamental, tá? Quando eu tinha 7 anos, eu odiava ir para a escola. Quem amava ir para a escola com 7 anos? Levanta a mão. Rapaz, ainda tem gente que amava ir para a escola. Quando eu tinha 7 anos, eu detestava ir para a escola. Eu acordei um dia decidido, com 7 anos, eu não vou para a escola hoje. Só que minha mãe me arrumou, me deu banho e falou: vai escovar os dentes. Eu falei: essa é a minha chance. Fui lá, botei a pasta. Cara, eu enrolei. E minha mãe passava: bora, menino, você vai se atrasar para a escola. Ô, mamãe, não, para com isso. Escovando o dente devagar, rezando. Naquela época eu rezava, né? O Pai Nosso para que eu não fosse para a escola. E minha mãe chegava: bora, menino, vamos. Está na hora da escola. Eu falando para a mamãe: mãe, eu estou escovando meus dentes. Ela falou: tu foge da escova como o diabo foge da cruz. E eu lá. Rapaz, a minha mãe foi para o quarto. E sabe aquele barulho horrível, aterrorizador que todo mundo ouve? Trinc! Era o barulho da fivela. Meu irmão, agora tu corre. Pss, joguei, fui correndo, né? Corri. Aí tinha um quartinho, que era o quartinho assim de hóspedes, né? Aí minha mãe foi atrás de mim, tinha uma cama bem aqui. Eu subi na cama, minha mãe foi me bater, eu girei e pulei. Aí eu vi a porta. Só que eu estava correndo em direção da porta. Eu falei: cara, eu vou fugir, afinal eu já tenho 7 anos, eu vou conseguir um trabalho, eu vou me casar, já chega de morar com a minha mãe. Uma tia minha saiu atrás da geladeira, bateu a porta e fechou o ferrolho. E eu correndo. Cara, naquele dia eu apanhei tanto. Mas sabe qual foi o pior? Que eu fui para a escola. Esse foi o pior. Eu não enrolei porque eu queria enrolar. Eu enrolei porque eu detestava a escola. E eu queria outras coisas além da escola. E quando eu não gostava da escola, eu fazia de tudo para não ir para a escola. E quando você não gosta de Deus, você faz outras coisas que são contrárias a Deus. Isso é a razão. E quando você vê a obediência do mandamento, a obediência da palavra como a essência do bem e quebrar o mandamento, a essência do mal, você nunca vai saber o que faz e por que você faz. Enquanto você só tiver que obedecer, desobedecer. Aqui é obedecer, aqui é desobedecer. Você quer obedecer, mas você sempre vai desobedecendo. Se você não souber a essência do mal, que é trocar a Deus por outras coisas, você sempre vai desobedecer e não vai saber por que desobedece. E eu te digo, a razão por você desobedecer, por eu desobedecer, é que nós preferimos outras coisas além da fonte de água viva, além da fonte que pode
me satisfazer. Você sempre reduzirá o pecado como quebrar o mandamento, e isso não é a fonte do pecado. No Salmo 37,4, Deus nos dá um mandamento, Salmo 37,4. Ele resume: deleite-se no Senhor, e Ele atenderá os desejos do teu coração. Para Deus atender os desejos do teu coração, tu tem que se deleitar nele. E deleitar é ficar feliz, amar, querer a Deus. Você sabe qual é o primeiro mandamento em Êxodo 23? Qual é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses além de mim. Só o Clark leu Êxodo 20. Jesus falou a mesma coisa em Mateus 10:37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então, Deus, eu quero te amar acima de todas as outras coisas, desejar a Deus acima de todas as outras coisas. Fazer isso, querer a Deus, amar a Deus, é um mandamento fundamental. É aquele que você precisa fazer para obedecer às outras coisas de Deus. Paulo coloca isso em Romanos 3:20, fala assim: portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Eu desejo outras coisas mais do que a Deus, eu quero outras coisas mais do que a Deus. Essa é a essência do mal, querer outras coisas mais do que a Deus. Romanos 3:23 fala exatamente isso: pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. E o que significa isso? Todos pecaram, estamos destituídos, separados, nós caímos da glória de Deus. O que significa? Eu acredito que Romanos 1:23 responde isso. É fácil, ó. Romanos 3:23, estamos todos destituídos. E Romanos 1:23 responde isso. Abra a sua Bíblia em Romanos 1, por favor. Romanos 1, abre a sua Bíblia, por favor. Romanos 1, vamos ler a partir do 21. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, tal. Então a essência do mal que podemos ver aqui é trocar a glória de Deus por outras coisas que nos satisfazem. Eu e você dizemos adorar a Deus, ser fiel a Deus, e nós nos esquecemos. É muito fácil agora, há uns 5 anos atrás, 6 anos atrás, 7, por aí, eu estava no centro entregando panfleto, indo nos barcos, tirar malote. Era para eu ter com 15 anos, ter tido, sei lá, uns 12 filhos, era para eu estar todo lascado. Deus me tirou do pecado, Deus te tirou do pecado, te deu leite, te limpou, te tratou como uma esposa, como uma noiva. Deus, Ele cuidou de você. E agora é muito fácil você falar: Deus, vou te trocar. Não te quero mais. Como Israel sempre fazia. Estava tudo bem com Deus, do nada falava: Deus, tem uns outros deuses ali melhores. Eu gosto tanto de jogar League of Legends. Por que eu vou meditar? Eu acho que eu vou jogar um pouquinho o meu LOLzinho. Isso é pecado. Preferir outras coisas além de Deus. Que se lasque, Deus. Alguém pode me trazer outra coisa, por favor? Alguma mulher? Não gosto tanto de mulher. Alguém pode me trazer um homem? Eu não gosto mais de mulher. Agora eu gosto de homem. Puxa, homem já não é mais tão legal. Alguém pode me trazer uma criança? Alguém pode me trazer um animal? Essa é a essência do mal. Você trocar a Deus por outras coisas, essas outras coisas vão te aprofundando cada vez mais na lama. Então, quando Romanos 3:23 diz que todos estão destituídos da glória de Deus, significa para mim, tá? Isso é para mim, é que ninguém glorificou a Deus como Ele merece.
Então a conclusão é que em Jeremias 2, no Jardim do Éden, em Romanos, a essência do mal é perder o prazer, a vontade, é trocar a glória de Deus por qualquer outra coisa, é trocar a Deus pelo que essa árvore pode dar para mim, por o que essa mulher pode dar para mim, por o que esse emprego pode dar para mim, essa faculdade, a profissão, qualquer outra coisa, esse namorado. Pecado é você trocar a Deus por qualquer outra coisa. Sabe, só abrindo um parêntese, quando você vai evangelizar, o maior problema de quem evangeliza na praça, sabia que não é, pelo menos para mim, não sei para você, não é a pessoa falando, não, mas Darwin falou, ou então, o Big Bang, não, sabe qual é o maior problema? Quando você vai falar principalmente com homossexuais ou pessoas muito depravadas, cara, como é que teu Deus pode ser de amor se ele vai me mandar para o inferno? Como é que existe um Deus de amor e ainda existe inferno? Esse é meu maior problema. E sabe, o que as pessoas não entendem, elas não entendem a essência do mal, é que o inferno, Deus não vai mandar ninguém para o inferno. As pessoas, dia após dia, têm Deus aqui, e elas falam não para Deus, ali o inferno, e dia após dia, elas estão caminhando. As pessoas vão para o inferno, não porque Deus é ruim, mas porque ninguém quer Deus, todos pecaram, a gente não quer Deus, o mundo, ele não quer saber de Deus, e as pessoas vão para o inferno. Diz lá que o inferno é o local do desprezo eterno, não porque Deus é ruim, as pessoas vão para o inferno porque não querem a Deus. E sabe como eu creio que é o inferno? Eu acho que o inferno não tem fogo lá não. O inferno para mim é muito pior do que ter um fogo. Você imagina uma pessoa irada. Eu casei agora, começo a discutir com a minha esposa, depois eu empurro ela, passa mais uns anos, eu dou um tapa na cara dela, passa mais uns anos, eu pego o cabelo dela e corto todo o cabelo dela, mais alguns anos eu pego a minha esposa e a mato. Isso no período de 20 anos. Agora imagina eu, uma pessoa irada, se eu fizesse isso, por favor, não me denuncie que eu não faço. Uma eternidade separada de Deus, uma pessoa irada, eternamente vivendo como ela quer, uma pessoa imoral vivendo eternamente a imoralidade que ela quer. Esse inferno é o inferno da Bíblia, onde todos vocês, as pessoas que não querem a Deus, se nós não nos entregarmos para Jesus, nós vamos para esse inferno, viver eternamente separado de tudo que Deus é, amor, paz, paciência, nós vamos viver eternamente como nós queremos. Esse é o aterrorizante do inferno, você viver separado de Deus, sem nenhuma fonte de bondade, de alegria, e as pessoas vão para o inferno não porque Deus é ruim, mas porque dia após dia elas dão um passo de cada vez na direção do inferno. Você vê que Lázaro, na história de Rico e Lázaro, o rico não falou, eu quero ir para o céu, Abraão. Ele falou, manda Lázaro molhar o seu dedo e colocar na minha boca. As pessoas do inferno não querem ir para o céu. Elas querem continuar vivendo, dizendo não para Deus. Não, as pessoas não entendem que não é fumar maconha que leva para o inferno, que não é fazer sexo com a namorada que leva para o inferno. É que tudo isso são frutos da verdadeira raiz, que quando eles pecam, eles dizem não para Deus e sim para o pecado. Essa é a essência do mal, trocar aquilo que Deus pode dar, aquilo que Deus diz que é bom, que o homem foi feito para a mulher, não homem com homem, mulher com mulher, as pessoas trocam isso. Essa é a essência do mal, é não crer que Deus preparou algo bom para mim, é viver como eu quero, separado de Deus. O inferno, a palavra inferno, sem ser a sepultura que é usada na Bíblia também, a palavra inferno, ela é usada 10 vezes na Bíblia. 9 vezes quem falou essa palavra foi Jesus. O inferno é uma preocupação de alguém que te ama e que se entregou naquela cruz. O inferno é uma preocupação de Jesus, não é uma preocupação de pregadores irados que vivem gritando. Jesus, ele se preocupa para você não ir para o inferno. Agora eu vou te mostrar porque conhecer a razão do mal é tão importante. Eu poderia ter falado de qualquer outra coisa, mas eu vejo que muitos de vocês estão lutando da forma errada. Muitos de vocês se preocupam, eu posso fazer tatuagem, sim ou não? Vocês são muito binários, sim ou não? E vocês se esquecem que o pecado é você não amar a Deus. E olha só, vou dizer uma coisa para vocês. A batalha do homem não acontece aqui não, ó. Batalha do homem não acontece no seu pênis.
A batalha do homem acontece aqui e aqui, quando você diz não para Deus e sim para o sexo. Meninas, tem algumas meninas aqui que é só o cara falar mais manso que já está indo para a cama. É só o cara falar mais manso que você já pensa em trocar a Deus. A sua batalha não é na vagina, não é nos seus seios, não é no abraço. Não é a falta disso, a sua batalha é não querer a Deus. E eu poderia ter falado sobre qualquer outra coisa, pessoal. Eu poderia ter feito a mensagem todinha engraçada, ter contado um monte de história e falar 5 passos para você ser alegre. Mas eu estou cansado de ver pessoas vindo falar comigo e dizer, cara, é tão difícil. Eu posso fazer isso? Eu não posso fazer isso? Eu sempre respondo, eu posso fazer tatuagem. Cara, isso é com você e Deus. Deus, ele se importa se você o ama de todo o coração. Porque a essência do mal é trocar a Deus por outras coisas. 1 Pedro 3,18 diz, pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todos, o justo pelos injustos, 1 Pedro 3,18, para conduzir-nos a Deus. Por que precisava de alguém? Por que eu preciso ser resgatado do inferno? Afinal, eu não sou tão pecador. Por que precisava de alguém, como diz em 1 Pedro 3,18, para conduzir-nos a Deus? Por que isso era preciso? Por quê? Porque, acho que eu não preciso de um Jesus assim. E quando você vê, sim, não, e você não entender que você, quando você peca, você detesta a Deus e ama outras coisas. Você ama, por exemplo, o dinheiro. Enquanto você não entender, você minimiza o sofrimento de Cristo. Porque é tão bonito o que Cristo fez ali naquela cruz. É tão lindo, porque nós dizemos para Deus, não, não, não. E Deus falou, eu te quero. Eu vou fazer aquilo que você não faz. Eu vou morrer naquela cruz, a sua morte, porque você me odiou desde o seu nascimento. Na Bíblia fala que Cristo morreu quando ainda era seus inimigos. E você precisa entender a essência do mal. Nós falamos pouco sobre o mal. Você precisa entender que você odiou a Deus a sua vida toda e que Deus não seria ruim te mandar para o inferno. Mas Deus falou, eu quero. Eu te quero. Deus falou, eu te quero. Eu vou morrer naquela cruz, eu vou para o teu inferno. E quando você não entende a essência do mal, como eu falei para você, você minimiza o sofrimento de Cristo. Jesus ali naquela cruz foi a maior dor que ele sofreu. Você sabe o que é hematidrose? Quem sabe o que é hematidrose? Levanta a mão. Hematidrose é uma doença que acontece quando você está com uma pressão psicológica muito grande. Jesus ali, ajoelhado, os seus vasos capilares se romperam e ele começou a transpirar suor e sangue. Quando isso acontece, a sua pele fica muito sensível, porque seus vasos capilares se romperam, e agora Jesus estava transpirando sangue e suor. Jesus estava com a pressão psicológica muito grande. E qual era o medo de Jesus? Será que Jesus tinha medo das chicotadas? Será que Jesus tinha medo do prego entrando aqui nessa parte da sua mão? Será que Jesus tinha medo das pessoas rindo dele estar nu ali nos filmes de Jesus? A Paixão de Cristo é muito bonitinho, eles eram crucificados nus. Será que Jesus tinha medo disso? Não. O medo de Jesus foi naquele momento que ele falou, Senhor meu, se for possível, afaste de mim esse cálice. Na Bíblia fala, Isaías e Jeremias, que Deus derramaria o cálice da sua ira. E naquele momento, Jesus ia tomar o cálice da separação de Deus. Jesus sempre amou a Deus e naquele momento ele ia pegar e ia se tornar inimigo de Deus. Naquele momento que ele estava na cruz, as pessoas falam que Deus virou as costas. Jesus foi abandonado, até Deus abandonou Jesus. Não, naquele momento que Jesus falou, está consumado, ele tinha bebido até a última gota da ira de Deus. Ele foi para o inferno. Jesus foi para o inferno porque você odiou a Deus e eu odiei a Deus. Por isso que quando nós não entendemos que quando nós fazemos sexo com outra pessoa, porque é tão ruim porque você diz, Deus, eu te odeio, eu não gosto tanto assim de ti, eu gosto mais de outras coisas. E ali quando Jesus falou, Senhor meu, por que me abandonaste? O meu pecado e o seu pecado estava sobre Jesus. O meu pecado e o seu pecado estava sobre Jesus. Nós falamos hoje sobre a essência do mal.
Agora você entende qual é a essência, qual é a raiz que traz aquilo que diz em Gálatas 5, as obras da carne. A raiz é você preferir outras coisas além de Deus. Não foi uma mensagem divertida, mas eu quero que pelo menos uma pessoa, pelo menos um de vocês fale: meu Deus, eu quero mudar, eu quero te amar acima de tudo. Pelo menos um, que seja você. Tem pessoas que estão dormindo, pessoas que não estão nem aí, mas que seja você. No dia que eu entendi a essência do mal, eu me arrependi profundamente. E falei: meu Deus, que amor é esse que se tornou inimigo de Deus no meu lugar? Vamos abaixar nossas cabeças. Eu quero falar primeiro com algumas pessoas. Se você nunca tinha entendido a essência do mal, por que o mal é tão ruim, e você crê que vai para o inferno porque ainda não entregou a sua vida para Jesus, a Bíblia é muito clara em Romanos 10, diz que com o teu coração tu creres nessa história, que tu és pecador e que Jesus morreu para pagar os teus pecados, tu serás salvo. Se você quiser ser salvo hoje, se você quiser entregar a sua vida para Jesus, repita as minhas palavras: Senhor Deus, eu reconheço que sou pecador, pecadora. Eu reconheço que preferi outras coisas além de Ti. Mas hoje eu quero o Teu perdão. Eu quero ser o Teu amigo, a Tua amiga. Eu te entrego a minha vida para Tu seres o meu Senhor. Ainda de cabeça baixa, você que fez essa oração pela primeira vez, você que quer perdão dos seus pecados, levante a sua mão bem alto para que Deus veja. Levante a sua mão, temos uma mão já levantada, mais outra, você que nunca, mais outra, glória a Deus, várias mãos, você que reconheceu que é pecador, levante a sua mão bem alto. Agora falo com você, que anda pecando, que anda com seu pecado escondido. Eu quero que você agora nesse momento, você que já tem mais tempo de igreja, peça perdão a Deus. Peça perdão a Deus agora nesse momento, enquanto eu falo, peça a você perdão a Deus por ter trocado a Deus por outras coisas. Peça perdão a Deus porque tem trocado a fonte de água viva por cisternas rachadas que não podem reter água. Ore ao Senhor que hoje seja um momento entre você e Deus, que você está se arrependendo de o trocar. Qualquer homem que quer te leva para a cama, qualquer site, você não consegue passar mais de 2 semanas sem uma pornografia. Peça perdão para Deus e fale: Deus, eu não quero mais te trocar, eu quero me satisfazer com a fonte de água viva. Se satisfaça em Deus, você vai se satisfazer em Deus orando, lendo essa palavra. Senhor Jesus, Tu vê aqueles que estão te entregando, Pai, a sua vida, aqueles, Senhor, que estão se arrependendo dos seus pecados. Deus, eu quero te pedir que cada um aqui entenda, Senhor, a essência do mal. Foi uma mensagem bem difícil de preparar, muita oração, muito medo de ser muito chato. Senhor, mas era necessário que cada um aqui, Pai, entenda que a essência do mal é trocar a fonte de água viva por cisternas rachadas, como diz Jeremias 2. Pai, eu oro isso. Outra coisa, pessoal, você pode amar mais a Deus. Com a meditação, com a Bíblia, você consegue vencer o pecado. Com a oração você vence Satanás, vence a sua carne. Com a Bíblia você vence. Se dedique a Deus. O livro do C.S. Lewis é interessante, ele fala assim: quando eu não tenho prazer por Deus, o que é que eu devo fazer? Pense, o que você faria se você amasse a Deus? Se eu amasse muito a Deus, eu iria para a cama com essa pessoa? Se eu amasse muito a Deus, eu mentiria agora para o meu chefe? Se eu amasse muito a Deus, eu enrolaria no meu trabalho? Eu tiraria 2 horas de almoço ao invés de 1? Se você não sabe ainda, se você não tem prazer por Deus, se dedique a isso, a oração. Se você ora 2 minutos, isso é muito pouco do seu dia. Ore, se ajoelhe e fale: Senhor, eu só vou sair daqui quando eu te amar. Faça os compromissos com Deus. Você não seja um crente de só ouvir pregadores falando da sua experiência. Tenha você mesmo as suas experiências com Deus. Você vendo as coisas acontecerem pela oração, pessoas se convertendo, a Bíblia te transformando e conseguindo transformar outros. Só assim que você vai amar a Deus verdadeiramente. Posso já louvar?